gente muda o assunto. Bom, vamos continuar falando de autoestima, né, gente? De começar 2017 com o pé direito, mesmo depois de um ano ruim. 2016 está acabando e nada melhor do que a gente deixar todas as dificuldades para trás. Mas como fazer isso? Como dar o primeiro passo? Como começar o ano seguinte com otimismo, com o pé direito, como eu já disse? Estou recebendo para falar sobre isso aqui no programa hoje Eduardo Chiniachik, ele que é neuropsicólogo e também coach. Seja bem-vindo à revista. Prazer. Tudo bem? Bem-vindo. Prazer é todo nosso. Meu. Olha, tá aí um assunto que eu gostei muito quando eu recebi a pré-pauta. Porque tem uma vibração ruim mesmo em torno de 2016, porque foi um ano em que muitas coisas pesadas aconteceram, muitas demissões, economia difícil para muita gente, famílias tendo que apertar o cinto. E quando chega o final do ano, a gente tem a sensação de que isso tudo vai ficar para trás, né? Só que muitas pessoas não conseguem dar essa volta por cima e simplesmente virar uma chavinha como se estivesse, né, apertando o botão para tudo ser diferente. Como começar 2017 com otimismo? Antes, deixa eu já fazer... Quanta coisa legal aqui, gente! Presente. Quantos livros! Tudo presente? Tudo presente. Olha que delícia, gente! Bom, pelo menos final de ano você já vai ter bastante leitura. Olha só, gente. E os títulos já dizem tudo, né? Transforme seus sonhos em vida, viva como você quer viver, a vida é um milagre. Tudo isso é importante a gente saber realmente para fazer essa reprogramação. Vamos lá, então, que dicas que você dá? Muito obrigada. Grato eu. Tem uma coisa que acho que há uns 20 e tantos anos atrás, quando eu morei na Índia, um mestre indiano, certo dia, ele olhou e disse assim: é fundamental que você aprenda a morrer para aquilo que você foi. Para renascer para as outras coisas. Nasça para aquilo que você escolhe ser. Olha que incrível isso. É muito importante o desapego. É muito importante que a gente possa olhar para aquilo que nós vivemos esse ano, não com mágoa, não com dor, não com raiva, mas olhando sem um julgamento de que isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida ou a pior coisa que aconteceu na minha vida. Mas simplesmente um aprendizado. Um aprendizado. Alguma coisa que efetivamente mostre para mim, ok, esse ano teve coisas que eu fiz, teve coisas que eu deixei de fazer. E eu posso aprender para que nesse próximo ano eu possa dizer, ok, eu estou pronto para morrer para aquilo que eu fui. Esse ano, em especial, nós estamos fechando esse ano com uma grande reflexão. Essa tragédia, essa grande perda que aconteceu, pela nossa compaixão, pela empatia, todos nós nos colocamos no lugar de quem perdeu, de quem partiu, de quem foi interrompido. A gente acaba sendo atingido indiretamente por indiretamente. E aí entra uma coisa que às vezes essa é a pergunta: se eu tivesse naquele avião, o que eu teria deixado de viver? Isso é uma boa reflexão para a gente pensar assim, qual é o meu compromisso hoje? Mas a gente também não pode ter pressa, né? Exato. De repente a gente faz uma reflexão como essa e fala, olha quanta coisa que eu ainda não fiz, isso, aquilo e o outro. De repente você traça as metas para o ano seguinte e consegue colocar 5% delas em prática. Isso também é muito comum acontecer, né? As pessoas traçarem as metas do ano seguinte e se vê envolvido naquela rotina, de repente a vida toma aquela forma antiga e você não consegue dar o start para as coisas que você planejou. Em alguns momentos, tem uma coisa que eu diria assim, talvez a parte mais dura para o ser humano é se dar conta de que alguns desses sonhos que não aconteceram nesse ano, eles morreram antes de ter o direito de existir. Olha só, é verdade. Isso é o medo. Quantas vezes a gente diz assim, eu tenho um sonho, mas imediatamente eu falo, mas eu tenho tanto medo. E a gente vai alimentando esse medo, mas se esqueceu de fazer uma coisa, de alimentar o sonho. E muitas vezes, sem que a gente se dê conta, chega no final do ano e diz assim, não aconteceu. De novo. Mas se a gente tivesse voltado no tempo e se perguntado, o quanto eu realmente estou comprometido que isso aconteça nesse ano?
E aí talvez a resposta seja muito mais clara. É verdade. Muito Porque o sonho também tem a ver com planejamento, né? Não adianta a gente sonhar, estabelecer uma meta, se essa meta, não que ela seja impossível de ser alcançada, mas dentro da sua realidade. Se você não fizer um planejamento muito verdadeiro, muito concreto, possível de acontecer, vai continuar no campo do sonho. Tem uma palavra em japonês que é dantotsu. Dantotsu significa o quê? Se tornar o melhor entre os melhores. Na tradição zen budista, isso significa que para você se tornar o melhor entre os melhores, não é um processo de comparação. Onde que eu sou melhor do que a Regiane? Não, não. Porque só existe uma Regiane e só existe um Eduardo. E a gente está sempre tentando fazer o nosso melhor. Exatamente. E o ponto é, hoje, o que eu posso me tornar melhor do que eu fui ontem? Então, é esse compromisso que eu digo assim, ok, esse planejamento, ele entra numa coisa que é assim, muitas vezes as pessoas, elas definem, ok, esse é o sonho, joia, maravilha. E ela fica acalentando um sonho que nunca vai acontecer, porque quem ela é hoje não permite que ela seja a pessoa que vai realizar esse sonho. Agora, imagine, Regiane, se um momento, assim, você volta lá atrás no tempo e aí você diz, as competências que você tem hoje, o talento que você tem hoje, se você voltar lá atrás, você vai dizer, você teve que ralar muito, dar muito duro, enfrentar os teus medos, as tuas incertezas, as tuas dúvidas. Você venceu, mas não é que você venceu alguém, você se tornou melhor do que você era, mais comprometida, mais viva, mais vibrante, mais brilhante. Isso te permite, isso te deu o direito, assim, de ir lá e buscar exatamente essa realidade. Mas tem pessoas que falam com uma ilusão. Isso é, eu quero tanto ser feliz, mas ela assumiu uma identidade de quem está comprometida com a infelicidade. Então, se tornar um dantotsu primeiro, amorosamente, sem porrete na mão, da forma mais amiga, o que eu não sou bom? Assim, o que eu preciso melhorar hoje? Aceitar e não se julgar por isso também, né? A gente não pode exigir ser bom em tudo, mesmo porque é muito injusto com a gente mesmo. Né? Agora, é importante que eu seja bom naquilo que eu preciso ser para realizar o sonho que eu escolhi. Exato. Então, é essa coisa que muitas vezes as pessoas, elas querem o resultado, mas elas não querem se entregar para viver aquilo que precisa. Para o resultado acontecer, né? E essa coisa da gente entrar nessa rotina, da gente traçar a meta e depois ser engolido pela rotina de novo, ela entra muito numa frase que eu li esses dias, acho que estava em rede social, dizendo que, foi um vídeo muito interessante que eu vi, não me lembro quem falou isso, que tem muita gente que não está vivendo, que está só existindo. Né? E isso é uma verdade, mas é uma verdade pesada da gente parar para avaliar também, né? Porque daí você faz aquela autorreflexão. Será que eu sou uma dessas? Espera aí. Será que eu estou só existindo ou será que eu estou vivendo intensamente a minha vida? Como é que a gente pode fazer para deixar de simplesmente existir e começar a viver intensamente, alcançando os sonhos que a gente acabou de comentar? Primeira coisa, entendendo como que a gente forma o nosso... quem nós somos. Isso é, como que a gente monta a estrutura do nosso modelo mental. Nós nascemos com mais ou menos 86 bilhões de neurônios. Esses neurônios, até os 2 anos de idade, vão ser usados quase que 100% para experimentar a vida. Então, uma criança até os 2 anos, ela experimenta tudo. Tudo é uma grande descoberta. Dos 2 aos 17 anos, nós vamos perder 50% da nossa capacidade de experimentar a vida. Isso é, em algum momento a gente vai ficar tão preso, né, ao como as coisas são, como que as pessoas fazem. E aí, muitas vezes, nessa fase a gente diz assim, quando eu crescer, eu jamais vou fazer igual aos meus pais. Quando eu crescer, eu jamais vou fazer. Aí a gente cresce. E a gente começa a se dar conta de que coisas que a gente jurou de pé junto, que não iria fazer, está fazendo. Dos 17 anos... É a programação, né? Que tá acontecendo essa programação. E a gente vai comprando um monte de coisas, né? O jeito deles fazerem. Dos 17 anos em diante, nós vamos usar 10% da nossa capacidade de experimentar a vida. Isso é, o adulto, ele vai se tornando prisioneiro dos seus hábitos. Então, qual é o grande desafio que nós temos hoje? Isso é,
quando a gente voltar, quando a gente chegar hoje na hora do almoço, a gente vai ter uma coisa que diz assim, a gente vai de novo, mesmo lugar almoçar. Opa, não. Desliga o piloto automático. Por um momento se pergunte, o que é que eu gostaria de fazer diferente hoje? Quando voltar para casa, ao invés de dizer, hoje o trânsito, nossa, que cansativo o trabalho, olha para os seus filhos e diz assim, uau, diz assim, vocês são as coisas mais importantes da minha vida. É valorizar o que está em volta da gente. Exato. Acho que é o segredo da felicidade. Por um momento é estar presente no presente. E certa vez eu perdi um grande amigo e um padre amigo olhou para mim e falou assim, Edu, qual é a única certeza que você tem? Que eu vou morrer. Junto com essa, qual é a outra? Que eu não sei quando. E aí, para quem está nos vendo agora, eu diria assim, qual é o melhor dia para a gente ser feliz? Hoje, né? Qual é o melhor dia para a gente realmente criar um momento memorável? E também não era a hora da gente mudar essa frase? Você falou isso agora, eu estou aqui pensando, a única certeza que a gente vai ter, por que em vez da gente dar uma resposta, né, que puxa para baixo como essa que a gente vai morrer? Que é o fim, né? Para muita gente não, para muita gente continua, enfim, isso aí entra numa outra discussão. Mas por que a gente não muda essa frase para qual a única certeza que você tem na vida? Que eu quero ser feliz e que eu vou ser feliz. De repente não seria uma forma também da gente já dar esse start para uma vida mais feliz? O ponto é que muitas vezes as pessoas elas estão tão presas dentro do que elas piloto não automático, querem. como você falou, né? Isso, elas estão no automático, mas muitas vezes elas estão colocando tanta atenção. Eu não quero fracassar, eu não quero errar, eu não quero que as coisas deem errado. Tá com assim, não eu não ali, quero. Né? Ao invés de dizer assim, e o que eu quero? Então, por exemplo, tem casais que eles estão tão presos no não quero sofrer, não quero ser abandonado, não quero. Isso, não gosto daquilo. E aí, às vezes, eu costumo dizer assim, casais aprendam a brigar. Isso é, por um momento, para e fala do que você quer. Fala do que você está sentindo. Quando você estiver falando com a outra pessoa, assim, não evidencia o que você não quer. Porque muitas vezes, porque eu não quero que você isso, porque eu não quero... Ok, e o que é que você quer? Então, é esse momento que muitas vezes, ao invés de nós efetivamente darmos uma direção para a nossa vida, a gente vai se perdendo dentro desses automatismos, dentro das coisas que a gente não quer, e o mundo vai ganhando uma dimensão que parece que vai retirando a minha energia daquilo que eu realmente sou. Eu sou criador dos meus resultados e das minhas realidades. Isso é, e muitas vezes as pessoas não se dão conta de que ela pode parar na frente de alguém e ser descartável, ou ela pode ser extraordinário. Mas isso vai ser uma escolha. Então, quando eu falo assim, ok, então vamos reprogramar a mente, a primeira coisa, comece a exercitar essa capacidade de sonhar acordado. Isso a gente já fez várias vezes, isso nós fazemos várias vezes. Por exemplo, a gente se apaixona por alguém e a gente fica vendo essa pessoa, a gente fica vendo em situações, abraça, beija. O futuro com ela, e a gente fica sonhando o futuro com ela. E aí parece que naturalmente isso vai acontecendo. Então, isso tem a ver com a programação, né? Tem a ver com Porque a programação. o que muitas pessoas não param para pensar, que muitas vezes podem estar pensando assim em casa agora, se questionando, então quer dizer que vocês estão dizendo que tudo de ruim que está acontecendo na minha vida é culpa minha? Não, a gente não está aqui para falar de culpa, né? A gente está aqui para falar do que inconscientemente a reprogramação da nossa cabeça acaba trazendo, né? Exato. Da vibração que a gente tem, ou positiva ou negativa, do que a gente atrai para a nossa vida. Exato, Regiane. E aí entra uma coisa que é, as pessoas elas estão muito presas a essa palavra culpa e até mesmo a usar uma palavra fantástica, extremamente libertadora, que é responsabilidade. Tem pessoas que falam assim, fulano não me fez feliz. E aí ela culpa, ela responsabiliza alguém por alguma coisa que ela não fez na vida dela. Isso é, ser 100% responsável significa não transferir a responsabilidade de um resultado importante para alguém. Se a felicidade é tão importante para mim, eu não vou transferir essa responsabilidade para alguém. Isso é, ela vai fazer parte da minha responsabilidade, da minha felicidade, mas ela não é responsável, ela não é culpada. Então, por isso que muitas vezes eu faço duas perguntinhas. O que foi que você fez? E o que foi que você deixou de fazer?
Porque às vezes a resposta significativa não está no que eu fiz. A resposta significativa ela está naquilo que eu deixei de fazer. Então, às vezes, eu deixei de me respeitar, eu deixei de me valorizar, de dar o devido valor, de me amar, de me estimar, de confiar no meu brilho, no meu talento. Outra coisa que as pessoas também devem fazer nesse fim de ano, queria que você confirmasse isso, era parar de reclamar. Reclamar faz mal. Péssimo! Não, assim, as pessoas não se dão conta de que essa atitude de vitimismo, ela vai gerando toda uma condição estressante que leva ela a adoecer. Isso é, nós temos... fisicamente, né? Não só mentalmente. Não só mentalmente. Eu morei com os índios Cherokees e eles acreditam que você adoece por 4 formas. Mental, isso é, pensamento baixo astral. Onde começa, o físico, quando você vai morrendo para as atitudes que você precisa. Emocional, quando a gente fica remoendo aquelas velhas emoções, e espiritualmente, quando você vai assumindo uma condição de insignificância. E é esse momento que eu diria assim, por um momento, ao invés de alimentar culpas responsáveis, né, o que não deu certo, né, e muitas pessoas vão dizer assim, 2016, os meus sonhos fracassaram. Não. 2016, os sonhos que eu estabeleci em 2016, eles ainda não aconteceram. Não mate eles. Mas estão sendo preparados. Eles estão sendo preparados. Né? Então, junto com outros, ok, continue, não mate os seus sonhos. Eles ainda não aconteceram. Nesse momento, alimente os seus melhores pensamentos. Nesse momento, desapega. Assim, talvez a maior lição que essa tragédia trouxe para a gente foi exatamente uma coisa. A partir desse momento, a vida segue. Então, talvez a grande lição que eles deixaram para a gente foi exatamente uma coisa, né? O quanto nós somos capazes de ser campeões em tudo aquilo que a gente se propor, hoje e sempre. Gente, que papo delicioso! Não quero parar hoje, não! Eu vou deixar aqui o convite mais do que aberto para você voltar ao Revista da Cidade. Quantas vezes quiser. Esse papo realmente foi fantástico e eu tenho certeza que a gente tem muitos outros assuntos para conversar aqui no Revista da Cidade, tá bom? Então eu quero deixar um agradecimento aqui para você, Eduardo Chiniachik, neuropsicólogo e coach. Vou deixar o site também para você fazer contato. Educhin, esse Chin com SH, Educhin, N no final, .com.br. Reprograme seu cérebro e seja muito feliz, né? E quero agradecer também os presentes aqui, falar mais uma vez sobre os livros que ele trouxe para mim, que eu adorei todos. Olha só, Transforme seus sonhos em vida. Viva como você quer viver, são 5 passos aí para a realização. E também A Vida é um Milagre, que é uma transformação aí pelo poder pessoal, que é tudo isso que a gente está falando aqui, né? O poder que a gente muitas vezes não sabe que tem, ainda não descobriu, mas que nunca é tarde, né? Então deixa eu levantar para te dar um abraço, muito obrigada. Um Feliz Natal para você, um 2017 maravilhoso, viu? E volte logo.